mensagem do céu para você. Vamos continuar estudando a palavra de Deus. Nós estamos estudando os profetas, buscando Cristo no livro dos profetas, da lei, da Torá, também nos Salmos, em todas as escrituras, porque são elas que testificam a respeito de Cristo. E nós precisamos entender o seu ministério, a sua vida, a sua morte, o seu sofrimento, a sua obra, a redenção. Nós temos visto isso perfeitamente nos últimos estudos, o quão importante é entendermos a mensagem de Cristo, as etapas da vinda de Cristo, da volta de Cristo, a salvação, o período da graça, o período da porta da salvação aberta, também o período da luz, o período do trabalho, da obra de Deus, como nós devemos realizar a obra de Deus dentro da palavra profética a respeito do tempo de Cristo, do tempo do anúncio do reino de Deus, o tempo destinado à pregação do Evangelho e então vindo o fim, vindo então o dia de Cristo, mas antes deste dia do juízo final, o dia de Cristo, o dia da nossa redenção final, antes desse dia está sendo anunciado a palavra de Deus. Estamos estudando em 2 Tessalonicenses capítulo 2 também, que é anunciada a vinda do homem do pecado, da abominação desoladora, então a vinda do mal antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, tudo isso é essencial para a nossa conduta cristã, saber que há um tempo agora para nós realizarmos a obra de Deus, e nesse tempo nós temos que agir como as virgens prudentes, as 5 virgens prudentes que conseguiram obter o azeite para suas lâmpadas. Então nós precisamos da unção, do batismo com o Espírito Santo para trabalharmos, produzirmos e também para estarmos preparados para nos encontrar com o Senhor através do poder do Espírito Santo. Mas agora nós vamos dar continuidade ao estudo de Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 17. É um estudo que nós vimos fazendo em alguns programas anteriores, e devido ao andamento da palavra profética de Ezequiel e também de 2 Tessalonicenses capítulo 2, nós agora já temos mais subsídios, mais base, estamos já diante da revelação da palavra de Deus, do entendimento da palavra de Deus a respeito de Cristo nos profetas. Então temos agora maior condição para entender o que é que o apóstolo estava dizendo em Romanos capítulo 8. O que é que o apóstolo Paulo estava ensinando? Ele estava ensinando com certeza a partir dos escritos proféticos, a partir das escrituras. Nós já temos sempre lembrado aqui que era um material que ele tinha em mãos para produzir os seus textos, para ensinar a igreja. O que ele tinha era a palavra dos profetas, de Moisés, de Davi, nos Salmos, era a Torá, era o Antigo Testamento. Então nós agora já temos condição de entender melhor este texto que nós retomamos hoje, Romanos 8, a partir do versículo 17, nós já vamos entender melhor. Vamos ler então o versículo 17, que nos diz assim: e se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, o tema que nós estamos abordando
é o tema de sermos filhos de Deus. O versículo 16 é importante retomar para compreendermos essa sequência do 17. O 16 diz assim: o Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então, agora Paulo está nos falando a respeito do significado, da profundidade, do sentido de sermos chamados filhos de Deus, de sermos filhos de Deus e compreendermos isso pelo Espírito. É o Espírito Santo quem fala isso conosco, quem nos ensina, nos revela e testifica com o nosso espírito. Ele dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então, nesta compreensão de filhos, nós, então, pelo Espírito Santo, compreendemos que temos uma herança nos céus. Somos herdeiros de Deus, o Pai, e co-herdeiros de Cristo, o Filho. Então, participamos da herança celestial. E o Espírito Santo nos fala que ele é a prova e é o penhor, é a marca de Cristo em nós, além do sangue de Jesus, também é o Espírito Santo, que nos dá como o selo de que somos co-herdeiros, de que temos a herança a receber no céu, que temos um tesouro no céu junto com Cristo, temos a riqueza da herança de Cristo é nossa, nós somos co-herdeiros de Cristo. Tudo o que for de Cristo, Ele prometeu que nós teremos participação, porque Ele vai nos apresentar ao Pai e nós seremos recebidos no céu, na glória de Deus, como filhos, contanto que soframos com Ele. Aqui é algo importante nós sabermos disso. Nossa vida de cristão, de filhos de Deus, inclui neste versículo da palavra de Deus, tanto que somos filhos, co-herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, contanto que soframos com Ele. É essencial sabermos deste sofrimento. Este sofrimento aqui revelado na palavra de Deus, ele está relacionado a sermos filhos. O filho, ele naturalmente tem um sofrimento, tem uma batalha, tem uma luta a ser realizada. E nós vamos sofrendo com Cristo. Para nós sermos co-herdeiros com Cristo, nós temos que ser filhos que sofrem a mesma dificuldade que Cristo sofreu para entrar na glória. Todo relacionamento que Cristo demonstra com o Pai, nós também vamos recebendo, percebendo que também vamos tendo este mesmo relacionamento de Cristo. Somos filhos. Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Então nós somos co-herdeiros, nós somos irmãos em Cristo. Estamos ligados a Cristo e através de Cristo ligados ao Pai. O sofrimento que aqui está falando é o sofrimento do filho, a angústia do filho, que é sinônimo de sofrimento, angústia, dor, o que nós padecemos com ele, são também sinônimos, justamente da expectativa do filho de agradar ao Pai e de perseverar na luta para conquistar o reino e para se manter, para se guardar, para vencer o inimigo, vencer as concupiscências, vencer o pecado, vencer o mundo. Então nós sofremos. Paulo tinha isso sempre na sua carreira, de guardar a fé, de vencer a corrida, a batalha. E é verdade que o filho vai constantemente, diariamente, buscando agradar ao Pai, servir ao Pai, obedecer ao Pai, para que ele se mantenha na linhagem da herança como filho, para que o Pai o ouça. É uma batalha diária de oração,
A luta espiritual, as armas da fé, a oração, perseverar na oração, orar sem cessar. É uma luta constante, diária, para que você esteja neste sofrimento que Paulo está dizendo aqui ser essencial para nós, contanto que soframos com ele. Somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, contanto que soframos com ele. Porque você continuar recebendo a promessa do Pai, a palavra do Pai, você precisa manter uma comunhão diária. A comunhão do dia da sua conversão foi excelente, foi essencial, mas você tem que perseverar nessa comunhão. Na fé, você tem que guardar a fé. Você tem um sofrimento, você tem uma luta, você tem uma batalha diária, como Jesus teve. A palavra de Deus vai sempre dizer que Jesus sofreu as aflições e nós também temos que sofrer como soldados de Cristo. Lutar como Jesus lutou, porque nós sofremos ataques, perseguição dos incrédulos, dos principados, das potestades, do gênio do mal, do diabo. São expressões dos nossos cânticos que nos falam sobre momentos de sofrimento, de batalha espiritual, de guerra constante, guerra em oração, dobrar o joelho, buscar a Deus, clamar pela vitória, pela libertação, pela cura, pelo sangue de Jesus, buscar a Deus em todo o tempo. Então nós temos aqui uma palavra que nos chama a atenção, nos desperta essa intenção. Você saber que você precisa sofrer, contanto que soframos com Ele. Soframos em oração, sofremos nas vigílias, sofremos na ida aos montes, sofremos quando vamos visitar o preso, quando ajudamos o necessitado, quando carregamos o que está caído. São sofrimentos que são frutos do nosso amor a Deus, do nosso amor ao próximo. Por isso nós sofremos junto com Ele. Nós estamos aqui chamando a atenção para esta mensagem que fala sobre o filho. O filho, diariamente, ele trabalha para o Pai. O filho, diariamente, ele se apresenta logo cedo diante do Pai, diz: Pai, estou aqui, sou teu filho, quero te servir, eu te amo, estou aqui a teu serviço para te agradar. E o Pai recompensa, o Pai se alegra com o filho que o serve, diz a palavra de Deus. Este será honrado, este será recompensado. Este é o filho verdadeiro. Este é de verdade filho de Deus, aquele que tem a sua palavra e aguarda, obedece o Pai. Este é filho, aquele que faz resplandecer a imagem do Pai, a glória do Pai, o amor do Pai, a bondade, a misericórdia, aquele que realmente anda nos caminhos do Senhor, então anda nos caminhos de Cristo, aprende de Cristo, guarda a sua palavra e obedece. Esse ama o Pai, esse é o Filho. Então este o Espírito Santo revela: você é filho de Deus e eu vou estar te ajudando, eu vou ser o seu condutor para te conduzir à vitória, à glória, à herança. Você vai receber porque eu vou te guardar. Eu vou te guardar nos caminhos do Pai, obedecendo ao Pai. Eu vou te ajudar, eu vou te ensinar, vou te fazer lembrar, eu vou estar ao seu lado. Então essa companhia do Espírito Santo, essa obra de Deus, toda ela é para a glória de Deus, é para o Pai. Tudo que acontece em nossa vida, tudo que fazemos é para o Pai, é para Deus, porque somos filhos de Deus. E vamos sofrer, vamos agradar ao Pai, vamos trabalhar, vamos buscar a presença de Deus, vamos conhecer a Deus, prosseguir em conhecer a Deus e obedecer e praticar esta palavra. Como o construtor que está edificando uma casa, como o agricultor que está trabalhando na sua terra, na seara do Mestre. É assim que nós servimos a Deus, como um bom soldado de Cristo que luta a batalha do Senhor.
com as armas espirituais. Então nós temos sim um sofrimento, um trabalho, uma carreira proposta, um ministério para nos dedicar, para que o nosso trabalho não seja vão no Senhor, para que realmente nós nos dediquemos e possamos estar trabalhando arduamente, dedicadamente, com amor a Deus, na sua obra, no seu serviço. E o filho vai buscando de todas as formas, da melhor maneira possível, usando o melhor método possível, fazendo o que for melhor para a glória de Deus, o melhor para o Pai. Nós precisamos ter um reavivamento nessa mensagem, de fazer o melhor para Deus, de sermos um filho, uma filha que agrada ao Pai, que serve com alegria a Deus Pai. Então essa é a palavra de Deus. Versículo 18. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Então ele está trazendo aqui a visão do filho. O filho pode trabalhar, se dedicar para o pai, para o que é do pai, para a sua terra, para a sua casa, servir a Deus na sua casa, servir a Deus na sua terra, no seu reino, o que for do pai. O filho é mais um servo, o filho é mais um trabalhador, é um filho dedicado, é um filho esforçado que quer dar alegria ao pai, quer servir ao pai com o seu melhor, com a sua mocidade, com a sua juventude. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então você é um filho de Deus, ao perceber isso, o Espírito Santo testifica com o seu espírito que você é filho de Deus. Você diz então, eu quero fazer o melhor para o meu Pai agora, enquanto eu tenho mais força para fazer, para servir a Deus, para colaborar na obra, para colaborar naquilo que é do Pai, porque eu sou co-herdeiro. E Paulo então traz essa palavra do Espírito Santo, dizendo que ele sofre também, ele sofre por amor a Cristo, ele serve a Cristo, e para ele, esse sofrimento não tem proporção alguma, não pode ser comparado com a glória futura, com a herança que Deus tem preparado para nós. Que iremos receber, que o Espírito Santo já revela o que está sendo preparado para nós no futuro. Então nós trabalhamos, sim, nos dedicamos, nós investimos a nossa alegria, a nossa força, o nosso tempo, o nosso dom, o nosso talento, não enterramos debaixo da terra, mas trabalhamos com alegria, porque não importa que venha trazer sofrimento, problema, cansaço, o que for, porque nada se compara de maneira nenhuma, tem alguma noção, alguma proporção de comparação com a glória futura. É muito maior, vale a pena servir a Deus, vale a pena obedecer a Deus, vale a pena ser mais um trabalhador na seara do Mestre, porque nós temos uma promessa do Pai, nós somos filhos de Deus, vamos estar com Ele para sempre, e essa alegria é muito maior, não se compara a alegria celestial com qualquer coisa da terra, nem o sofrimento de estarmos nos dedicando na obra de Deus, de maneira nenhuma nós podemos comparar com a glória que está sendo para nós preparada. O versículo 19 diz assim: por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Então, uma manifestação de alegria, de vitória, saber que Deus está preparando um lar para os seus filhos, saber que Deus está preparando tudo para o seu filho, que Deus ama o seu filho, Deus ama os seus filhos, e que tudo que está acontecendo é para Deus, é para a glória de Deus, e que Deus vai repartir isso, essa alegria, vai haver festa no céu, vai haver um encontro com o Senhor na glória, estaremos todos diante de Deus e nos alegraremos
eternamente. Então toda a criação espera este momento de transformação em que tudo será revertido para a glória de Deus, e Deus vai compartilhar esta glória com os seus filhos. Então a criação espera este momento em que nós estaremos todos com o Senhor como filhos. Então será realmente o tempo da bênção, o tempo da eternidade, da alegria da eternidade, isso depois da grande tribulação, isso depois da manifestação do homem do pecado, de todo mal se revelar, for tudo entendido, tudo conhecido, então será destruído na manifestação da volta de Cristo, então com ele reinaremos eternamente. Então a criação inteira espera este dia da vitória, o dia da redenção, o dia da manifestação dos filhos de Deus. Versículo 20: pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. Então toda a criação foi sujeita à morte, ao pecado, às coisas passageiras. Abel teve o nome dado como vaidade, o vento, aquilo que passa rápido, porque tudo aqui na terra é vaidade, é passageiro, como diz o autor do Eclesiastes, do livro de sabedoria, e nós então vemos que a criação está infeliz, a criação geme, a criação, diz aqui o versículo 22, pois sabemos que toda a criação geme e sofre como que dores de parto até o presente dia. Então nós temos vivido tempos de sofrimento, que trabalhamos sofrendo, gememos, toda a criação nós nos incluímos, e o apóstolo Paulo inclui toda a criação esperando que nós venhamos a receber essa herança prometida aos filhos de Deus, quando vai haver a festa de Deus com os seus filhos, o encontro no céu, o encontro na glória dos redimidos, dos filhos de Deus, com o Senhor Jesus, que é o nosso irmão primogênito, é o primogênito do Pai, é o irmão mais velho, é o primeiro, e nós estaremos todos com ele, recebendo a herança de Deus, que é a vida, que é a saúde, que é toda lágrima sendo enxugada dos nossos olhos, ali não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, mas somente alegria, felicidade, paz. Estaremos para sempre com o Senhor da vida e viveremos eternamente, comeremos do fruto da árvore da vida, receberemos o dom da vida, a vida eterna com Cristo. Toda a natureza espera para compartilhar com os filhos de Deus este momento. Então toda a criação será restaurada, os animais domésticos, os animais do campo, todas as árvores, rios, cascatas, mares, toda a natureza restaurada, redimida dentro do propósito de Deus, da criação eterna, todos vivendo na presença de Deus para sempre. Então participarão todos da gloriosa liberdade dos filhos de Deus, versículo 21, liberdade para a vida, liberdade para a alegria, liberdade para a comunhão com Deus, já libertos de todo mal, vivendo eternamente. Então, na grande vitória, a grande vitória de Deus, que Deus nos dá, é justamente esta alegria dos filhos de Deus. E Deus receber na glória milhares de filhos redimidos para viverem com Ele para sempre. Então ali haverá relacionamento, ali haverá amor, ali haverá a glória de Deus, haverá vida com abundância, celebração, ali haverá uma nova vida, a eternidade com Deus. E nós então ali viveremos uma vida salvos na presença de Deus,
conforme o propósito de Deus. Versículo 22. Pois sabemos que toda a criação geme e sofre, como que dores de parto, até o presente dia. Não só ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo. Então nós também agora temos aqui em nós as primícias do Espírito, que já são sentimentos, sinais, aquela unção, aquela presença do Espírito sempre nos traz uma alegria especial, uma alegria mais forte, e nós sabemos que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que estas são alegrias do céu. Esta paz, esta forma agora como nós sentimos este mover do Espírito Santo dentro de nós, é algo celestial, é algo que nós não tínhamos. Nós sabemos muito bem como era o dia a dia, o nosso medo, a nossa tristeza, o nosso sentimento, antes do Espírito vir habitar em nós. Nós sabemos como era a vida no mundo, o medo, a tristeza, a angústia, a solidão. Mas agora, o Espírito Santo habita em nós, nós temos a primícia do Espírito. Então nós já temos algumas sensações do céu, essa constante companhia. Ele fala conosco o tempo todo, nós nos relacionamos, falamos com o Espírito Santo e temos uma vida com abundância, uma nova vida no Espírito. Nós temos as primícias do Espírito, são as primícias do céu, são as primícias de Deus, são as primícias, os primeiros sinais da eternidade, do que é viver com Deus. É Deus nos tocando, nos alegrando, nós temos novos sentimentos, novas sensações com Deus. Esta alegria não vai mais sair, nós já sabemos disso, porque o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e muito mais do que isso, nos dá a sensação, o sentimento, a alegria do céu, da glória de Deus dentro de nós, na nossa vida, no nosso ser. Nós gememos porque nós aguardamos a consumação, a adoção, isto é, a redenção do nosso corpo, que isso realmente se torne na plenitude de vivermos com Deus, termos um corpo eterno, incorruptível, de contemplarmos a glória de Deus, a face de Cristo, de estarmos para sempre com o Senhor. Então, nós também gememos neste sentido, de já termos um primeiro sentimento. Nós temos, como diz aqui o versículo 23, nós temos já as primícias do Espírito. Nós já sabemos que Ele já fala conosco, já se move dentro de nós e nos dá já uma antevisão da glória, do céu, da alegria, da paz, de uma nova sensação, um novo sentimento, uma nova vida, uma vida de força, de graça, de alegria, uma vida realmente com Deus habitando em nós. Mas nós sabemos que há limitação, que isso é a primícia, e aguardamos então, sofremos, gememos, mesmo por esperar então a redenção final, aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo. Porque pela esperança é que fomos salvos. Ora, ver o objeto da esperança já não é esperança, porque o que alguém vê, como é que ainda o espera? Nós que esperamos o que não vemos, é impaciência que o aguardamos. Então nós temos já um aviso, uma primícia, nós temos aqui um mover do Espírito Santo dentro de nós, e ele nos anuncia então o objeto da nossa esperança, a redenção final, a glória de Deus, entrarmos pelas portas e então recebermos a herança, recebermos o reino do Pai como herança. Tudo que Jesus conquistou, a sua glória, a sua vitória, todo o galardão de Cristo, chegarmos e vermos Cristo então compartilhando conosco a sua herança, a sua vitória. Glória a Deus,
agradecemos a Cristo, somos gratos a Cristo, porque o Espírito Santo já nos testifica sobre esta esperança, que é a glória que Cristo conquistou, venceu e reservou para nós. Versículo 26 diz assim: outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Então, continua esta relação do Espírito conosco, ele habitando em nós. Então, ele vem em auxílio à nossa fraqueza, deste relacionamento do Espírito habitando no nosso corpo, que nós sabemos é um corpo mortal, é um corpo falível, e ele então intercede por nós intercedendo por nós com gemidos inefáveis que falam deste sofrimento, dessa expectativa de sermos transformados, de entrarmos na glória, de tomarmos posse do que Cristo tem preparado para nós. Ele chega aqui a dizer que nós temos esta fraqueza. Realmente a carne é fraca, o nosso corpo mortal ele é fraco para ter esta relação com a eternidade. Tanto é que ele diz, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Nós sequer entendemos, sabemos sobre essa transformação do corpo mortal para o corpo espiritual, para a eternidade. Sequer sabemos quando será, nós aguardamos a Cristo, não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas o Espírito Santo vai conosco, nos conduzindo nesta jornada feliz, nessa jornada de alegria, nessa jornada de vitória. Ele vai intercedendo por nós, ele vai orando, ele vai pedindo, ele vai revelando dentro da caminhada, no crescimento, diariamente, ele vai falando algo novo, ele traz algo novo, ele revela algo novo. Nós precisamos de cada dia para que a cada dia tudo se renove, a alegria do Senhor, as misericórdias do Senhor se renovam em nós a cada manhã. A palavra de Deus se renova em nós a cada dia, porque o Espírito Santo vem. Versículo 26 dá essa palavra abençoada, esta palavra que nós sentimos é uma palavra de graça, é uma palavra de amor, é uma palavra que revela o cuidado de Deus, porque diz assim: outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. Ele veio um dia e ele vem a cada dia, se renova a cada manhã, e ele diz, ele bate a porta do nosso coração e diz: hoje eu trouxe algo novo, hoje eu tenho algo novo, hoje nós vamos tratar um assunto novo, hoje eu vou falar mais um pouquinho da glória do céu, da herança, da palavra de Deus, das promessas de Deus. Hoje eu vou falar um pouquinho mais do Pai com você. Ele nos traz mais um dia de alegria, um dia de bênção, um dia de vitória. Este é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito do Pai, é o Espírito de amor que cuida de nós, intercede por nós, com gemidos inefáveis, inexprimíveis. Ele cuida de nós com todo este amor, toda esta dedicação. E aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. Então mantém esta comunhão com Deus, intercedendo por nós, pelos santos, homens e mulheres de Deus, pelos servos de Deus. O Espírito vai trabalhando com o nosso coração, vai testificando com o nosso coração, vai alegrando o nosso coração. Ele trabalha com as nossas necessidades, ele trabalha com cada um individualmente, com o seu sofrimento, com o seu sentimento, com a sua emoção, aquilo que você gosta, aquilo que é importante para você. Ele trabalha isto, ele cuida disto. Realmente é o cuidado do Pai, ele é o cuidador,
Ele é aquele que nos leva ao Pai, Ele é o nosso tutor, é o nosso aio, é aquele que nos conduz, é aquele que nos leva a Deus, é aquele que nos guarda nesta caminhada para a casa do Pai. Ele está nos levando, nos conduzindo a Deus diariamente, constantemente e para a eternidade. Ele intercede pelos santos segundo Deus. É como se Deus falasse: cuide do meu filho, traga ele protegido, guarde-o até o fim, até entrar no céu, para a eternidade. É assim que Deus trabalha conosco. Deus nos ama, Deus é Pai, quer ver a vida dos seus filhos. Nós vamos nos aprofundar neste tema até o final deste texto. Diz assim o versículo 28: aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos, segundo os seus desígnios. Nós vamos aqui dar continuidade à mesma reflexão, que Deus escolhe o filho que o serve. Deus escolhe aquele que tem o coração rendido, voltado, aquele filho que o obedece, aquele que anda nos caminhos de Cristo, que é o modelo do Filho de Deus. Ele é a revelação do Pai, ele é o Filho de Deus, ele é o primogênito entre muitos irmãos. Então, aquele que segue a Cristo, que ama a Cristo. E Deus escolhe o seu coração. Como está o seu coração? O seu coração está entregue a Cristo? O propósito do seu coração é conhecer a Cristo e obedecer a Cristo e andar pelo caminho que Ele designar, que Ele seguiu, seguir a Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando este caminho, o Espírito Santo, vem habitar no seu coração, Ele testifica com o seu Espírito de que você é filho de Deus, e você naquele momento, nesta relação de obediência, de busca, de rendição, de entrega absoluta, de querer realmente brilhar, revelar, realmente estar resplandecendo a Cristo, resplandecendo a palavra de Deus, resplandecendo a Deus como filho de Deus. É nesta situação que Deus te escolhe. A minha vida quer ser toda de luz. Eu quero realmente fazer somente aquilo que for do querer de Deus, da vontade de Deus. Quando você alcança este momento no seu coração, você busca Deus com todo o seu coração, neste momento você encontra Deus. Você tem um encontro com Deus e Deus te escolhe. Deus te elege, Deus te chama de filho. Deus declara no céu, na terra, em todo lugar, que você é um filho de Deus. E neste momento o Espírito Santo vem habitar em você, Cristo vem habitar em você, o Pai vem habitar em você, e então todas as coisas concorrem para o bem. O Espírito de Deus vai te conduzindo em vitória, de glória em glória, vai te abençoando, vai te dirigindo, vai iluminando os seus passos, lâmpada para os seus pés. Para os meus pés é a tua palavra. Nós vamos então conhecendo a palavra, Deus vai nos falando, o Espírito Santo vai nos lembrando, nós vamos aprendendo e vamos caminhando, tudo concorrendo para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos. Então, nesta relação, você precisa amar a Deus. E quem é que ama a Deus? Aquele que tem a sua palavra e aguarda. Aí você se torna um eleito, segundo os seus desígnios, segundo esta palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. Os que ele, de versículo 29, os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. É tudo que nós estamos falando até aqui. Paulo continua na mesma visão, o Espírito Santo dirigindo o apóstolo, dando a palavra profética da revelação do Filho de Deus, de Cristo, conforme nós estudamos em Ezequiel, que Deus, então, conhece a esses que têm o coração
rendido a Ele, o coração disposto a obedecê-lo, um coração realmente totalmente voltado para a obediência a Deus, para buscar conhecer a vontade de Deus, procurar andar na justiça, na verdade, na retidão, de acordo com a palavra de Deus, conhecer, prosseguir em conhecer a Deus e obedecer a Deus e praticar esta palavra que conhece. Então, estes Deus separa. Estes são predestinados para serem conformes à imagem de seu Filho. Vão ter a ajuda do Espírito Santo para viverem como Cristo, pois Cristo é o ideal. Cristo é o ponto final. Nós devemos alcançar a Cristo. Nós devemos ter a perfeição cristã, ser perfeitos em Cristo. Como Cristo viveu aqui na terra, como Cristo amou o Pai e obedeceu, como está em Ezequiel, obedeceu em tudo o que ele recebeu de Deus, o que ele entendeu, o projeto de Deus, o propósito de Deus, Cristo cumpriu. Por isso ele é o Filho de Deus. O Filho é aquele que serve ao Pai da melhor forma possível, com um amor profundo, com todo o amor, de todo o coração. O Filho ama o Pai e o Pai ama o Filho. Então, quando nós amamos a Deus como Cristo amou, nós somos então transformados para sermos conformes à imagem de seu Filho. Então, ele é o primogênito entre uma multidão de irmãos que andam no caminho de Cristo. Você é de Cristo? Você ama como Cristo amou? Você ora? Você ama o Pai? Você procura obedecer ao Pai em tudo como Cristo obedeceu até o fim, foi fiel até a morte de cruz? Então, a herança, a glória de Deus está reservada para você. Porque o versículo 30 diz assim: e aos que predestinou, também os chamou, e aos que chamou, também os justificou, e aos que justificou, também os glorificou. Então, aquele que realmente obedece a Deus, aquele que tem a palavra de Deus e guarda e pratica, este é predestinado para receber esta imagem de Cristo na sua vida, para ser batizado com o Espírito Santo e para andar guiado pelo Espírito Santo para o encontro de Deus. O Espírito Santo está aqui para nos conduzir, para nos guiar. Ele guia os nossos passos, ele guia os nossos pensamentos, ele guia o nosso entendimento, ele guia o nosso coração, a saída da vida, nossas intenções. O Espírito Santo nos domina, toma conta de nós para nos guardar, para nos levar a Deus. Por isso que diz que também os glorificou, porque o sofrimento que agora temos não é para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Por isso está aqui no versículo 30, também os glorificou. Vamos receber a herança de Cristo, e como Cristo entrou na sua glória, nós entraremos na glória com Cristo e teremos a alegria que Jesus Cristo recebeu, contemplou de entrar na glória do Pai. Ele também tem essa alegria para nós, ele tem essa alegria para o seu coração, ele tem essa vida de alegria e de felicidade e de vitória. Versículo 31, que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus nos ama, Deus nos quer na glória, celebrando com Cristo. Deus está preparando a festa, o encontro dos remidos, dos redimidos, dos salvos, dos filhos de Deus, com Cristo, com a alegria de Cristo, a alegria que Jesus sentiu ao vencer a morte, ressuscitar, subir ao céu, receber a glória de Deus, assentar-se no seu trono. Deus tem essa alegria para você, porque Deus quer os seus filhos com Ele no lar.
É a vontade de Deus que nós estejamos nos congregando com o Senhor e que haja alegria no céu e que a casa de Deus esteja cheia. Deus tem uma casa no céu, Deus tem o seu templo, um lugar para congregar toda a humanidade. Um lugar espaçoso, há um lugar para você. Deus te convida, Deus quer a sua alegria, Deus quer a sua salvação, Deus quer a sua vitória. Versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então a palavra de Deus está dizendo, Deus quer o seu filho, os seus filhos. E Deus, para nos dar a vitória, Ele não poupou o seu próprio filho. É o ato maior de desprendimento, é o sacrifício, a morte do seu próprio filho. Mas Deus não deixou na morte, porque Deus quer os seus filhos ao seu lado. Por isso Deus ressuscitou ao seu Filho Jesus Cristo. Cristo ressuscitou, Cristo venceu a morte, o Pai o coroou, o Pai o recebeu, o Pai o abraçou e disse, meu filho, eu te quero comigo eternamente, quero viver, quero estar, quero que você esteja comigo e todos os seus irmãos. Eu quero esta casa cheia, eu quero a vida, eu te amo, eu quero a salvação, eu quero a eternidade e eu quero salvar a humanidade. Eu quero todos comigo, eu não quero perder nenhum. Eu quero todos se alegrando no céu, recebendo esta vitória. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como nos não dará também com ele todas as coisas? A prova do amor de Deus é que Deus ressuscitou o seu Filho, é que Deus quer os seus filhos ao seu lado, é que Deus ama o Filho e Deus te ama porque Ele olha do céu e o Espírito Santo vem e diz, você também é filho de Deus. E eu quero te dizer algo para a salvação da sua alma, é que Deus ama os seus filhos. Deus tem a herança preparada para os seus filhos e você faz parte desta herança dos filhos de Deus. Que você então tenha Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, receba o amor de Deus revelado em Cristo na sua vida, porque Ele obedeceu a Deus, foi fiel até a morte de cruz e hoje te convida para a salvação. Nós, se Deus assim permitir, estaremos concluindo este texto de Romanos, capítulo 8, no nosso próximo estudo. Por agora ficamos por aqui, que Deus te abençoe, abençoe toda a sua casa, em nome de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, aquele que recebeu a glória do Pai, recebeu tudo do Pai e disse, Pai, onde eu estou, eu quero que todos os meus irmãos estejam juntos. E Deus disse, eles estarão, porque eu amo os meus filhos e eu os trarei, os guardarei e a cada um darei a eternidade e a glória que está sendo preparada para cada um aqui no céu. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus, o Cristo.